Então, vamos lá, crianças. O tempo, os fatos e as fontes históricas, tá? Então, o tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Então, olha só, crianças, quando começamos a estudar história, logo nos perguntamos: como é que eu posso saber se o que aconteceu no passado foi real? Como é que eu posso saber isso? Ou ainda, que tipo de prova o historiador oferece aos seus leitores, de modo a confirmar a veracidade daquilo que ele está expondo? Como é que eu posso saber se é verdade ou não? Pois então, não é, crianças? As respostas para essas perguntas necessitam de um esclarecimento sobre aquilo que denomina fontes históricas, tá? Então, a partir de agora, nós vamos saber o que é história, tá? O que faz parte das fontes históricas, tá? Que ao longo do tempo, não é? Ao longo do tempo, todos os acontecimentos estão sendo registrados. Cada período, cada fase, cada coisa que acontece no passado, automaticamente vão sendo registrados, tá? Então, vamos lá. O que é história? A história é a área do conhecimento que usa o passado como campo de estudo, com o intuito de compreender o presente, tá? Então, para entender o presente, a gente tem que estudar quem? O passado. Muitos definem a história como o estudo do homem no tempo, já que o ser humano é o foco principal da história. O profissional responsável pela construção e produção desse acontecimento é o historiador, tá? Então, aí, quando falamos em tempo, né, na história, estamos nos referindo a períodos, as épocas, as eras, as fases, tá? Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história, tá? Então, aí, né, o principal responsável, né, o profissional responsável pela construção e produção desse conhecimento é o historiador, tá? Então, o historiador, ele deve sempre estar à procura constante e regular de fontes que viabilizam o seu contato com as experiências que já se consumaram ao longo do tempo, tá? Então, aí nessa imagem, né, vocês estão verificando que o historiador ele é responsável, né, pela construção e produção do conhecimento, tá, das coisas que aconteceram no passado, tá, crianças? Vamos lá falar agora sobre fontes e fatos. Além das fontes históricas, os historiadores também fazem o uso dos fatos históricos, que são acontecimentos que marcam uma sociedade. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho do historiador não consiste em apenas narrar os fatos, mas sim de interpretar e relacionar as várias fontes e fatos históricos. Por isso, é muito comum dizer que não se há uma única verdade em história, e sim várias. Então, aí, crianças, várias imagens, né, de vários acontecimentos históricos que marcaram, não é, o mundo, tá? Então, aí, cada fato, não é, foi um acontecimento em um certo local, tá? Que até hoje, né, são coisas que aconteceram no passado, mas que também são estudados no presente, tá? Historiação, fontes históricas. Então, aqui as fontes históricas, tá? A palavra fonte
aqui neste caso, tá? É entendida no sentido de documento, ou seja, algo em que está registrado o testemunho de algum evento que ocorreu no passado, tá? As fontes ou documentos históricos consiste tudo que o ser humano produziu desde seus primórdios, tá? Tais fontes podem ser desde artefatos arqueológicos até dispositivos eletrônicos feitos no século XX, como os primeiros computadores ou microchips, tá? Então, aqui, alguns tipos, né, de fontes históricas. Nós temos aí os documentos, os objetos arqueológicos, coleções e tradição oral, tá? Fontes históricas. Vamos lá novamente. Vestígios deixados pelas sociedades humanas. Objeto de pesquisa e estudo do historiador. As fontes comprovam a existência da realidade existente aonde? No passado. Possibilitam ao historiador reconstruir o passado e refletir o presente. Existem vários tipos de fontes históricas. Então, aí mais um pouquinho, tá? Sobre as fontes históricas, né? Elas vão servir tanto para o estudo dos historiadores, né? Como também para a sociedade como um todo, tá? Alguns tipos de fontes históricas. Vamos lá? Nós temos fontes documentais, tá? Fontes impressas, fontes arqueológicas, fontes audiovisuais e fontes orais. Então, cada um tipo de fonte aí, né, se refere a uma fonte histórica, tá? Nos fontes documentais, são documentos bem antigos, não é? Fontes impressas são jornais, revistas, não é? Fontes arqueológicas são monumentos, tá? Pinturas. Fontes orais, quando é falada, tá? Ou num gravador. Fontes audiovisuais, né? Pode ser fotos, pode ser vídeos, entre outros. Aqui vocês têm agora alguns tipos de fontes, não é? Outros tipos de fontes também que nós podemos verificar agora, tá? Então, nós temos aí a fonte oral, onde você fala, né? Já está falando oral, que é falada. A fonte escrita pode ser encontrada em livros e revistas. Fonte visual, tá? Onde você vai olhar, tá? Como no exemplo aí o videogame, né? Você vai olhar o vídeo na televisão, né? Do videogame. Fonte oral, novamente, né? Onde você conversa, tá? Há um diálogo. Fonte escrita aí, novamente, né? Pode ser um trabalho, tá? Que você fez há algum tempo. Fonte visual, novamente, aí, não é? É onde você vai visualizar uma imagem, tá, crianças?